Fala galerinha da Escola Fatori, bom dia pra vocês, gente. Pra quem estiver assistindo de manhã, boa tarde pra quem estiver assistindo à tarde, boa noite pra quem estiver assistindo à noite. Professor Edson Santos aqui, galera, falando com vocês para mais essa aula de recursos humanos. Lembrando que nas últimas aulas, né, nós já falamos sobre as atribuições dos recursos do Departamento de Recursos Humanos, nós já falamos sobre a contratação de funcionários, falamos sobre currículo, falamos sobre carta de apresentação, né? Desculpa aí, galera. Falamos sobre várias coisas até agora. Aí agora a gente esbarra na contratação de funcionários. Por quê? Até onde havíamos conversado, nós falamos sobre o recrutamento e seleção, sobre a busca por um novo funcionário. Mas agora a gente chega no após essa busca, quando você encontrou esse funcionário, quando eu já sei, eu tenho a pessoa X, é o Joãozinho e a gente vai contratar ele. E aí, o que uma empresa tem que fazer quando encontra esse novo funcionário? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai entender, eu até coloquei aqui o título da aula, contratação de funcionários, processos burocráticos. Galera, de novo essa palavrinha, já encontramos essa palavrinha lá no módulo de administração e agora ela aparece de novo, processo burocrático, burocracia. O que é burocracia? Gente, burocracia é um termo utilizado para processos, tá? Como assim processos? Para situações, para coisas que você vai fazer que tem um processo pré-definido, A, depois B, depois C, e são processos definidos que você tem que seguir e que não depende só de você, depende, por exemplo, de repartições públicas, depende do governo municipal, estadual, federal, né? Depende de outras coisas, ou você precisa ter uma segurança maior no que você vai fazer, porque não pode ter erros, então você tem que seguir um passo a passo e é obrigatório, beleza? Então isso é burocracia, tá? Por exemplo, eu tenho que sei lá, eu tô vendendo um carro para uma pessoa. O que eu tenho que fazer? É só a pessoa me dar o dinheiro, eu entregar a chave do carro e a pessoa ser feliz? Não. Você tem um processo burocrático, você tem que pegar o recibo, né, do carro, que é um documento anexado ao, né, que ele não é anexado, né? Ele faz parte ali do documento do carro, né, do comprovante de titularidade, né, de quem que é o dono daquele veículo. Você tem que preencher esse recibo com o seu nome, você tem que assinar, você tem que preencher com o nome, assinatura e dados da pessoa que está comprando. Você tem que ir num lugar chamado cartório, você tem que reconhecer firma. O que significa reconhecer firma? Você tem que reconhecer que aquela assinatura é uma assinatura verdadeira. Aí naquele momento, no cartório, além de reconhecer firma, é feita uma... é divulgado, né, a venda daquele carro, certo? É feito essa divulgação de venda, né? E a partir disso, a pessoa que está comprando pode pegar esse documento, né? Esse recibo, a pessoa pega esse carro, faz uma vistoria, né, de que o carro está em boas condições, também tem outro processo nessa vistoria, essa pessoa paga, depois ela vai lá no Detran, né, aqui em São José tem o Detran, tem o Poupa Tempo, né, a pessoa vai em uma dessas repartições públicas, aí a pessoa paga as devidas taxas e transfere a titularidade daquele carro para aquela pessoa que comprou, ou seja, é um processo burocrático, tem burocracia nisso daí, não é só trocar de mãos, não é igual uma bicicleta que você vende, entrega a bicicleta e acabou. Então isso é burocracia, só a nível aí de todo mundo entender, beleza? Então vamos lá, processos burocráticos, aí a gente vem a introdução. Depois de passar pelo processo seletivo,
e os representantes diretos da empresa terem escolhido o candidato ideal para a vaga em questão. Por que que eu coloquei ideal, gente, a palavra ideal, entre aspas? O candidato ideal, gente, não existe, né? É difícil você ter um candidato perfeito, você ter, né, a pessoa perfeita para aquela vaga. Isso depende de muitos fatores e depende também, né, da sorte, né? Infelizmente é assim que funciona a vida. Mas quando você busca um novo funcionário, quando você encontrou, ó, dentre as minhas opções, essa é a melhor, essa é a pessoa ideal, é o funcionário a ser contratado, né? Aí a empresa ela tem que entrar, né, com o processo burocrático que eu expliquei para vocês o que é da contratação de funcionários. É um processo, gente, que depende, que precisa, né, passar por várias etapas. Então, vamos lá. A primeira etapa, né, claro que o funcionário ele vai receber uma lista de documentos que ele vai precisar levar, né, lá na empresa. Só que vai ser requerido desse funcionário um exame médico. Gente, muita gente fala, ah não, se a empresa falou que eu estou contratado, eu estou contratado. Gente, na realidade, não é sempre assim que funciona, tá? Porque uma coisa é você contratar uma pessoa, né, um funcionário, você gostou daquele funcionário, pronto, contratei ele. Olha, você está contratado, traz a sua documentação que a gente vai marcar o dia para você começar a trabalhar. Só que daí a gente tem essa barreira, exame médico. Porque o exame médico, gente, ele pode fazer com que uma pessoa não seja contratada. É difícil isso acontecer? É muito difícil. Eu particularmente, eu já vi pessoas que não foram contratadas porque não passaram no exame médico. E dependendo da empresa, dependendo do cargo que você vai desempenhar na empresa, o exame médico pode pedir mais coisas ou menos coisas. Por exemplo, vamos lá, ó. Eu deixei aqui para vocês uma lista, ó, né, de coisas que podem acontecer na hora do exame médico. Ah, gente, desculpa, galera. O espirro vem, a gente tem que espirrar mesmo, né? Desculpa aí, gente. Então, o candidato que está sendo contratado pela empresa deverá passar por exame médico previamente custeado pela empresa contratante. Ou seja, esse exame médico não é o funcionário que paga, é a empresa, a fim de obter um documento chamado ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, que é emitido por um médico do trabalho. Médico do trabalho, professor? Sim, existe um ramo da medicina, né, que é o médico do trabalho. É a pessoa que atesta a você, olha, esse cara pode trabalhar, esse cara está apto a desenvolver essa função, ele pode. O médico do trabalho faz isso. Ele vai ter que ver se as capacidades físicas daquele funcionário estão de acordo com o que ele faz. Beleza? Vão ver se aquele funcionário pode. Imagina se você contrata um funcionário que ele precisa levantar peso, ele precisa pegar coisas pesadas e ele tem problema na coluna. Então é o atestado, esse ASO, né, esse atestado de saúde ocupacional que é gerado por um médico que vai garantir que o funcionário pode fazer aquilo. Então, para ser gerado esse ASO, esse atestado de saúde ocupacional, dependendo, a pessoa tem que passar por uma bateria de exames. Por exemplo, eu particularmente eu já fiz várias vezes esse exame médico. E na maioria das vezes que eu fiz, eu só precisei de uma coisa. Eu só passei ali por uma consulta rápida, o médico me fez algumas perguntas, eu respondi e seguiu a vida. E ele assinou o meu ASO.
Só que em outras oportunidades, em outras situações, foi diferente. Eu já trabalhei em empresa que foi requerido de mim um eletrocardiograma, igual tá a primeira opção da lista de vocês. Professor, o que é um eletrocardiograma? É um exame do coração, para saber se o seu coração, né, está, a saúde do seu coração está em dia. Eu já trabalhei na mesma empresa que foi requerido de mim, não só de mim, né, mas era requerido de todos os funcionários, um eletroencefalograma, que é o exame da cabeça. É parecido com o do coração, mas é na cabeça. Gente, particularmente ele vai medir ondas cerebrais, né, e várias coisas. Eu não conheço, né, como que funciona exatamente esse exame, o que ele vai atestar, né, mas não sei se é para ver se você é doido, né, e coisas do tipo. Ou, né, ou para ver se você tem algum problema encefálico, né, no cérebro e tudo mais. Acredito eu que dependendo, se você tiver alguma doença, né, que você não saiba que esteja afetando o seu cérebro, vai acusar, né, através desse exame. Então, eu já fiz. Depois eu coloquei ali, ó, hemograma. O que é hemograma, professor? É exame de sangue, tá? Para ver se você tem alguma doença pré-existente, alguma doença sanguínea, né, e coisas do tipo, anemia, e no exame de sangue aparece muita coisa. Depois, também já fiz urinálise. O que é a urinálise, professor? É o famoso exame de urina, tá, gente? Muitas doenças são acusadas pelo exame de urina, doenças renais, né? Bom, e várias outras coisas, né? Porque a nossa urina expele, né, muitas coisas, né, que estão acontecendo ali no nosso corpo. Até mesmo a nível de teste de gravidez, tá, gente? Porque no caso das mulheres, o exame de urina também serve para teste de gravidez, beleza? E o teste de gravidez, se ele der positivo, é bem provável que a pessoa não seja contratada. Por quê? Porque a empresa vai entender que a pessoa vai trabalhar um tempo e depois vai ter que sair de licença maternidade. Então pode acontecer da pessoa não ser contratada na hora do exame médico, né, no caso das mulheres, por conta do teste de gravidez. Isso pode acontecer também, tá, galera? Exame parasitológico é um outro exame que também pode ser requerido, principalmente quem vai trabalhar na área de alimentação, tá, gente? Quem vai trabalhar com alimentos, né, restaurantes e lugares assim, você faz o teste parasitológico. Professor, o que é teste parasitológico? É o famoso exame de fezes, tá, gente? Se você tiver alguma doença parasitária, se você tiver algum problema ali, vai acusar no parasitológico. E só que dificilmente o parasitológico vai impedir você de conseguir aquele emprego, né? A única coisa que vai acontecer é que provavelmente vai ser requerido de você tomar um remédio, né? Um comprimido ali, que é um remedinho super comum, super simples, que você toma ali uma vez por ano, né? Em determinadas situações, para para matar qualquer tipo né, de parasita que esteja vivendo no seu intestino. Coisas assim. Eu tô falando desse jeito, pessoal, né? Eu tô dando esses detalhes, eu não sou médico, né? Eu não entendo nada de medicina, mas eu tô explicando pelo que eu já vivenciei, tá, gente? Por quê? Porque eu já tive muitos funcionários, né, tiveram que tomar remédio, né, por conta de exame parasitológico, porque eu já trabalhei como gerente na área de alimentação, beleza? Então eu sou acostumado com esse tipo de exames, com esse tipo de cenário aqui, beleza? Mas eu não, se eu cometer algum equívoco, né, talvez assim uma informação incompleta, é porque, né, eu não sou profissional da área, tá, gente? É, Teste respiratório eu também já fiz,
tá? Existem vários tipos de teste respiratório que você pode fazer. Tem um negocinho que você assopra lá e ele mede a potência pulmonar. Tem um negócio lá que você vai na esteira, o negócio vai medindo ali a sua respiração. Então, pode ter vários desses daí. Esse exame eu já fiz o respiratório, que você sopra lá um negocinho para ele medir, né, a potência pulmonar. Isso eu já fiz. Raio-X, a última opçãozinha ali, raio-X, gente, isso eu também já fiz em empresas, tá? Raio-X do joelho, já fiz raio-X da coluna, né? Não que eu tenha trabalhado, né, com a necessidade de levantar peso, mas eu trabalhei, né, em uma empresa que era extremamente rigoroso o teste físico lá, o teste para você estar apto a trabalhar lá. Então, como isso já aconteceu comigo, né? Eu conheço, eu posso dizer que eu já fiz dos dois, já tive que tirar raio-x do joelho, da coluna, né? Dependendo, outras articulações, né? Cotovelo, ombro, né? Não sei, isso pode acontecer. E tem várias outras coisas que possam ter passado aqui que possa ser cobrado de você. Por exemplo, exame de audiometria, que eu não coloquei aqui, acabei de me lembrar. A audiometria é um exame para saber sobre o seu ouvido, se você está escutando, né, a um nível aceitável. Se você tem um problema auditivo, é muito provável, né, que você não possa trabalhar em lugares dependendo do nível de ruído, né? Isso pode te atrapalhar, pode aumentar o seu problema. Então, são situações que a empresa tem, né, e deve evitar, beleza? Então, esses são algumas coisas que podem ser requeridas do funcionário ao fazer o exame médico para obter o seu ASO, né, na hora da contratação, beleza? Pessoal, desculpa, minha garganta, né, eu não tô nos melhores dias em relação à minha garganta. Documentação. Depois que você, né, ao mesmo tempo que você está adquirindo o seu ASO, quais são os documentos que você leva na empresa? Carteira de Trabalho e Previdência Social, que é a CTPS, que é aquela carteirinha de trabalho azulzinha que todo mundo tem, né? Que você pode tirar, você pode obter a sua carteira de trabalho ali a partir dos 14 anos, beleza? Cédula de identidade, né, o famoso RG, cadastro de pessoa física, que é o CPF, título de eleitor, caso você tenha, né, se você estiver sendo contratado como menor aprendiz, por exemplo, você não é obrigatório ainda a ter o título de eleitor, porque você não é maior de idade. Então, nesse caso, o título de eleitor pode ser dispensável. Fotos 3x4 para fazer a ficha do funcionário, comprovante de residência, né, para colocar nos registros da empresa onde aquele funcionário mora, beleza? No caso de comprovante de residência, tem empresas que têm uma exigência maior, tem empresas que têm uma exigência menor, beleza? Mas você tem que levar ali a cópia ali da conta de luz, né? Ou uma conta de internet e tudo mais. Comprovante escolar. Se você já concluiu a escola, você vai levar o seu histórico escolar. Se você já concluiu a faculdade, você vai levar, né, o seu histórico ali da faculdade, o seu diploma, né, o que garante que você terminou. Se você, o certificado de conclusão de algum curso, né? E se você estiver cursando ainda, você vai levar o seu alguma coisa que comprove, né, que você está matriculado ali naquela escola, naquela universidade, né, uma declaração, né, que você está fazendo aquele curso e tudo mais. O resultado do exame admissional, que a gente acabou de falar dele. No caso dos homens, né, a carteira de reservista, beleza? O que é a carteira de reservista, professor? Carteira de reservista é aquele documento, né, que você tem
quando você serviu o exército, beleza? Ou quando você foi dispensado do serviço militar. A carteira de reservista é muito importante porque se você não tem carteira de reservista, vai ser bem complicado você arrumar um emprego. Por isso que os meninos têm muita dificuldade de conseguir um trabalho, principalmente o seu primeiro emprego, antes de ter a sua reservista. Porque as pessoas acreditam, né, que você vai servir o exército com 18 anos. Não, gente. Você se alista com 18 anos. E você começa a servir, você entra pro quartel, se você for servir o exército, prestar serviço militar, no ano que você faz 19. Então, pode demorar um ano para você obter a sua reservista. Se você foi dispensado e na primeira leva de pessoas, você obtém a sua carteira de reservista rápido, tá? Mas se você foi dispensado só no último grupo, vai demorar um tanto bom para você ter sua carteira de reservista. E nesse meio tempo, é bem difícil conseguir o emprego, porque imagina se a empresa te contrata e você vai servir o exército. A empresa não pode te mandar embora naquele momento. Aí cria-se uma outra situação aí que não vem ao caso nesse momento, beleza? Mas também é bem complicado, certo? Então existe essa situação. A carteira de reservista também, gente, ela é um documento que tem uma certa relevância porque ela tem três categorias, tá? Existem pessoas que têm a carteira de reservista classe A. A reservista classe A é a pessoa que serviu o exército, tá? É a pessoa que foi escolhida, prestou serviço militar, né, em alguma das forças armadas, né, ali exército, marinha, aeronáutica e tudo mais. A pessoa serviu o exército, prestou o serviço obrigatório e saiu. É uma pessoa que tem reservista classe A. Como exemplo, eu tenho reservista classe A porque eu servi o exército. Aí tem aquelas pessoas que foram dispensadas por excesso de contingente, ou seja, a grande maioria das pessoas, 95% dos homens tem reservista classe B, tá? Por que classe B? Só 5% da população serve o exército, o restante não serve. Então você é dispensado, né, por excesso de contingente, porque tinha muita gente e não tem espaço para todo mundo. Então a sua reservista é classe B, porque você não serviu. Mas tem um problema que a sua reservista pode ser classe C. E a classe C é extremamente complicada para a vida daquela pessoa após o serviço militar. Que é o quê? Que é aquela pessoa que foi escolhido para servir o exército, prestou serviço militar por um tempo, mas cometeu algum crime naquela época. Crime, sabe, gente? Tipo, cometeu um crime, fez alguma coisa muito errada e foi expulso do exército. Gente, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Muito difícil assim, não é tão difícil. Eu já vi pessoas, né, quando eu servi o exército, houve essa situação com dois garotos na época. É muito complicado, tá? E essas pessoas têm grandes problemas depois. Por quê? Porque uma reservista classe C quer dizer que você foi expulso do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica, no caso, né? Eu tô rotulando aqui, mas tem três, né? Três denominações. E se você foi expulso do serviço militar, quer dizer que você fez uma coisa muito errada e essa reservista classe C vai te atrapalhar quando você for arrumar um emprego. Quando você for, imagina, você foi contratado e apresentou uma reservista classe C. Pode ser que você seja desclassificado naquele momento, beleza? Certidão de casamento, caso a pessoa seja casada, né? Existe a certidão de nascimento e tem a certidão de casamento. Elas são bem parecidas, tá, gente? São dois documentinhos ali bem parecidos,
né? É um documentinho ali que você dobra e quando você abre é um papel grande, né? Quando você casa no cartório, né? Você tem a certidão de casamento. Caso seja casado, certidão de nascimento do cônjuge, ou seja, da esposa ou do marido, né? Mas só se for casado, obviamente. E certidão de nascimento dos filhos, se tiver filho, comprovante escolar, ou seja, você tem que comprovar que o seu filho está matriculado numa escola se tiver, né, idade para isso, comprovante de matrícula, e a carteira de vacinação dos filhos. Ou seja, é tudo processo que você tem que seguir, porque tem que estar tudo ok, certo? Tem que estar tudo na perfeita ordem, até em relação aos filhos, beleza? Então, todos esses documentos vão ser exigidos ali da pessoa no momento da contratação. A pessoa entregou esses documentos, a empresa vai dar entrada, vai cadastrar essa pessoa como seu funcionário, vai assinar a carteira de trabalho da pessoa, vai ter o carimbo ali da empresa, vai ter assinatura, né? E vai ser protocolado todos esses documentos aí junto ao INSS, né? Que vai gerar custo para a empresa vai pagar imposto a partir dali sobre aquele funcionário, beleza? E aquela pessoa vai ser considerado um trabalhador, vai sair da fila do desemprego e vai virar uma pessoa empregada, certo? E a partir desse momento, a pessoa, depois que o setor de RH fez tudo isso, né, isso também vai garantir todos os direitos desse funcionário, né? É, Qualquer um de vocês, né, se vocês já tiverem carteira de trabalho, ou até mesmo se você não tem, fala pai, mãe, tio, vó, avô, não sei, empresta sua carteira de trabalho para eu ver uma coisa. Se você abrir a carteira de trabalho, gente, ali nas primeiras páginas tem a fotinha da pessoa, tudo mais, mas tem ali uns artigos de lei, tá, gente, da Constituição, né, direitos do trabalhador, que todo trabalhador tem direito à remuneração, né? Que todo trabalhador tem direito a isso, aqui, sabe? Tem direitos do trabalhador ali descritos na carteira de trabalho. E vocês podem ver por quê? Porque a partir do momento que você teve a sua carteira assinada, todos esses direitos são garantidos por lei, beleza? E a partir do momento que a sua carteira foi assinada, você pode começar a sua jornada ali na empresa. E o começo dessa jornada é a integração do profissional. A integração é a fase da contratação em que o funcionário já teve toda a sua documentação entregue e está sendo integrado à empresa e receberá informações importantes como as políticas e regras da empresa. Políticas e regras, gente, é tudo que você tem que seguir lá dentro, né? Regras de conduta, né? Coisas que você pode e não pode fazer e tudo mais. Horário de trabalho, que hora que você vai entrar, que hora que você vai sair, que hora que você vai tirar o seu horário de descanso e refeição, certo? As suas responsabilidades dentro da empresa, as regras de convivência para com os outros profissionais, né? Tem empresas que têm mais regras de convivência, tem empresas que têm menos. A hierarquia da empresa, ou seja, quem que é o seu chefe direto, quem que é o seu superior direto, a quem você tem que responder ali no dia a dia pelo seu trabalho, certo? E também vai ser apresentado para você, se caso necessário, né? Todos os equipamentos de proteção individual, se caso necessário, né? Que são os EPIs, óculos de proteção, capacete, luvas, né? Uniforme, dependendo do que você faz, até mesmo o uniforme é um equipamento de proteção, certo? Mas isso caso seja necessário, porque tem muitos empregos, tem muitas funções que você não precisa ter um equipamento de proteção individual, beleza? Então, se caso necessário, você vai ter o seu equipamento de proteção individual entregue nesse dia.
Se a empresa tiver uniforme, vai ser providenciado o seu uniforme nesse dia, né, no dia da integração. Se precisar, né, se a empresa precisar fazer uniforme sob medida, você vai passar suas medidas nesse dia, né? Ou seja, tudo vai ser providenciado, você vai ser integrado, você vai deixar de ser uma pessoa de fora e vai passar a ser uma pessoa de dentro da empresa a partir daquele momento. E esse é o processo de contratação, certo? Se quando foi finalizado todo esse processo, você passou pela integração, a partir do momento que você passou, você pode começar o seu treinamento de capacitação junto à empresa. O que é o treinamento de capacitação? É quando você vai ser treinado para você fazer, né, o que você foi contratado para fazer ali na empresa. Dependendo da empresa, existe esse treinamento. A gente vai tratar desse treinamento numa aula seguinte. Se não tiver, se não precisar de treinamento, a sua rotina de trabalho se inicia aí, beleza? Então, galera, isso é o que a gente tem que falar sobre a contratação de funcionários, né? Sobre a finalização desse processo, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu peço desculpas para vocês que essa aula ficou um pouco extensa, tá? Ó, tá batendo quase 32 minutos aqui já. Eu peço desculpas para vocês, é que tinha muito assunto para falar, beleza? Eu sei que fica um pouco maçante você ouvir uma aula, né, direto assim de 30 minutos ou mais, mas infelizmente foi necessário. Beleza, pessoal? Galera, um forte abraço para vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem, precisando, tendo dúvidas. Gente, o número de telefone da escola está disponível para vocês, tá? Vocês podem entrar em contato comigo a hora que for necessário. É só ligar aqui na escola. Eu quero falar com o professor Edson, quero tirar uma dúvida, beleza? Se for alguma outra situação, pode falar comigo também, porque, né, como a maioria sabe, eu sou professor, eu dou aula, mas eu sou coordenador pedagógico aqui da escola. Pode falar diretamente comigo. Beleza, galera? Forte abraço para vocês. Espero que todos estejam bem e tchau.